Seja muito bem-vindo, querido ouvinte, a mais uma jornada através do tempo e das emoções humanas mais profundas. A história que você está prestes a conhecer fala sobre aquilo que todos nós, em algum momento da vida, já sentimos. O medo de não sermos aceitos, a dor de sermos julgados pelo que aparentamos ser e não pelo que verdadeiramente somos. Esta é a história de Cecília, uma jovem marcada desde o nascimento, não apenas em sua pele, mas em sua alma. É também a história de Edmund, um homem que perdeu a luz dos olhos, mas encontrou uma claridade que muitos que enxergam jamais conhecerão. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo a este vídeo? De qual cidade, de qual canto deste vasto mundo você me acompanha hoje? Adoraria saber de onde vêm as pessoas que, assim como eu, se emocionam com histórias que atravessam séculos e ainda assim falam diretamente ao nosso coração. E se esta história tocar você de alguma forma, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sua presença aqui faz toda a diferença. Agora, acomode-se, respire fundo e deixe-se transportar para um tempo distante, onde o amor precisava vencer muito mais do que a distância. Precisava vencer o preconceito, o orgulho e a escuridão. Ano de 1816. O ano sem verão, condado de Wiltshire, Inglaterra, período da regência. A chuva caía sobre Wiltshire, como se o próprio céu chorasse por algo que ainda não acontecera. Era janeiro de 1816 e o inverno daquele ano parecia mais cruel do que qualquer outro na memória dos moradores daquelas terras. As árvores, despidas de folhas, erguiam-se como esqueletos contra um céu permanentemente cinzento, e o vento uivava pelos corredores da velha mansão Ashworth, como se carregasse consigo os lamentos de gerações passadas. Na ala leste da propriedade, aquela que os criados evitavam e que as visitas jamais conheciam, uma jovem de 20 anos observava a paisagem desolada através de uma janela embaçada pelo frio. Seus dedos, longos e delicados, traçavam desenhos invisíveis no vidro úmido, enquanto seus olhos cor de âmbar refletiam uma tristeza antiga demais para sua idade. Cecília Ashworth nascera durante uma tempestade violenta, 20 anos antes, quando raios cortavam o céu e o trovão sacudia os alicerces da casa. Sua mãe, Lady Ashworth, sucumbira à febre puerperal poucos dias depois, e desde então, a marca púrpura que cobria parte do rosto esquerdo de Cecília fora interpretada como um presságio sinistro, o beijo do diabo, como sua avó paterna costumava dizer, com desprezo mal disfarçado. A marca de nascença era do tom profundo do vinho tinto, estendendo-se da têmpora até a maçã do rosto, descendo levemente em direção ao queixo. Nos primeiros anos de vida, Cecília aprendera a manter o rosto virado, a caminhar junto às paredes, a existir nas sombras, aprendera que sua presença causava desconforto, que seu rosto provocava sussurros, que seu nascimento fora o início de uma tragédia que a família jamais perdoara. Uma lenda circulava entre os criados mais antigos, repetida em voz baixa nas noites de inverno, junto ao fogo da cozinha. Dizia-se que um ancestral dos Ashworth, há gerações, seduzira e abandonara uma jovem cigana que passava por aquelas terras. A moça, destruída pela traição, amaldiçoara a linhagem antes de desaparecer para sempre nas estradas empoeiradas. E Cecília, com sua marca impossível de esconder, era considerada a prova viva dessa maldição antiga. Ela crescera isolada, confinada àquela ala da casa onde a luz do sol raramente penetrava. Sua única companhia fora Agnes, uma governanta idosa de mãos calejadas e coração gentil, que lhe ensinara a ler os clássicos, a bordar flores em tecidos de linho, a extrair melodias do velho pianoforte que ninguém mais tocava. Agnes era a única pessoa no mundo que olhava para Cecília sem desviar os olhos, sem franzir o senho, sem fazer o sinal da cruz. Suas irmãs mais velhas, Lídia e Georgiana, já estavam casadas, com homens de posses modestas, é verdade, mas casadas. Elas visitavam raramente a casa paterna e, quando o faziam, tratavam Cecília com uma mistura de frieza e constrangimento, como se a própria existência da irmã mais nova fosse um lembrete incômodo de algo que preferiam esquecer. Lídia, aos 25 anos, desenvolvera o hábito de olhar através de Cecília, como se ela fosse feita de vidro. Georgiana, aos 23, pelo menos dirigia-lhe algumas palavras,
geralmente sobre o clima ou sobre algum bordado inacabado, mas sempre com pressa de encerrar a conversa. Sir Reginald Ashworth, o pai, era um homem derrotado pela vida muito antes de a vida realmente derrotá-lo. Barão empobrecido, herdeiro de terras que já não rendiam como antes, ele encontrava consolo nas mesas de jogo de Londres, onde a esperança de uma virada de sorte sempre parecia estar na próxima carta. A esposa morrera jovem. As filhas mais velhas eram medianas em beleza e em dotes, e a caçula era a melhor mantida escondida. Naquela noite de janeiro, enquanto a chuva continuava seu lamento contra as janelas, Cecília ouviu algo que mudaria para sempre o curso de sua existência. Era tarde, e a casa adormecera em seu silêncio habitual. Ela descera à cozinha em busca de uma xícara de chá quente, seus pés descalços silenciosos contra o piso de pedra fria. Ao passar pela biblioteca, viu luz escapando por baixo da porta e ouviu vozes. A voz de seu pai primeiro, arrastada pelo uísque e pela derrota, e outra voz, feminina, desconhecida, firme como aço velado em seda. Cecília aproximou-se. Sabia que não deveria escutar, que não era apropriado, que uma dama jamais espionaria conversas alheias, mas algo a manteve ali, imóvel, o coração batendo contra as costelas como um pássaro tentando escapar de uma gaiola. 3.000 libras, dizia seu pai, a voz embargada. Perdi 3.000 libras em uma única noite. Os credores virão. Tomarão tudo. A casa, as terras, o que resta do nosso nome. E é por isso que estou aqui, Sir Reginald. A voz feminina era calculada, cada palavra medida como doses de remédio amargo. Meu filho, o Duque de Ravenswood, precisa de uma esposa específica, uma jovem que aceite viver em isolamento, que não tenha outras perspectivas, que seja grata. A moça é dócil e não tem opções. Cecília ouviu seu pai dizer, e cada palavra era uma lâmina fria atravessando seu peito. Agradeça que alguém a queira, mesmo sendo um cego. A xícara que Cecília segurava escapou de seus dedos e estilhaçou-se contra o chão de pedra. O som ecoou pela casa silenciosa como um grito abafado. Ela não esperou para ver se fora descoberta. Correu de volta à sua ala, trancou-se em seu quarto e ali permaneceu até que o amanhecer cinzento trouxesse consigo uma nova realidade, uma na qual ela descobrira que seu próprio pai a considerava mercadoria a ser negociada. Do lado de fora, a chuva finalmente cessara, mas o frio permanecia, implacável e penetrante, como se aquele ano tivesse decidido que a primavera jamais chegaria. E talvez para Cecília, ela realmente não chegasse. As semanas que se seguiram àquela noite foram como atravessar um sonho do qual Cecília não conseguia despertar. A casa, sempre silenciosa, tornara-se ainda mais opressiva, carregada de segredos que todos pareciam conhecer, mas que ninguém ousava pronunciar em sua presença. Lady Honoria Ravenswood retornara 2 dias depois daquela primeira visita, desta vez para conhecer, ou melhor, inspecionar, a mercadoria que estava prestes a adquirir. Era uma mulher de 60 anos, esguia como um junco, com olhos cinzentos que pareciam catalogar cada imperfeição que encontravam. Seus cabelos, completamente brancos, estavam presos em um coque severo, e seu vestido de luto, ela ainda o usava. Embora o falecido duque tivesse morrido há quase uma década, era de um negro tão profundo que parecia absorver a luz ao redor. O encontro acontecera na sala de visitas, aquele cômodo raramente usado que cheirava a mofo e a memórias esquecidas. Sir Reginald mandara acender a lareira pela primeira vez naquele inverno, e o fogo crepitava nervosamente, como se também estivesse sendo julgado. Cecília fora instruída a usar seu melhor vestido, um modelo simples de musselina azul clara que Agnes costurara anos antes, e a manter os olhos baixos. Ela obedecera como sempre obedecia, suas mãos cruzadas sobre o colo, seu coração batendo em um ritmo que oscilava entre a humilhação e algo que ela ainda não sabia nomear. Lady Honoria caminhou ao redor dela como quem examina um móvel antigo em um leilão. Seus olhos demoraram-se na marca de nascença, e Cecília pôde sentir o peso daquele olhar como se fossem dedos pressionando sua pele. Depois, a senhora idosa ergueu o queixo de Cecília com a ponta de uma luva de pelica. "Olhe para mim, menina." Cecília obedeceu. Seus olhos cor de âmbar encontraram os olhos cinzentos de Lady Honoria, e por um momento, algo passou entre elas.
Um reconhecimento mudo, talvez, de que ambas eram peças em um jogo que nenhuma delas havia escolhido jogar. Ela serve, Lady Honoria declarou virando-se para Sir Reginald. As condições são as seguintes: 6.000 libras para quitar suas dívidas imediatamente, mais uma renda anual de 200 libras para a família. Em troca, sua filha se casará com meu filho, o Duque de Ravenswood, e viverá em Yorkshire, no castelo Ravenswood. Há uma cláusula adicional. Uma vez realizado o casamento, ela não poderá retornar a esta casa nem reclamar qualquer herança dos Ashworth. Sir Reginald assentiu com pressa demais, sua mão já estendida como se pudesse tocar o dinheiro prometido. Cecília permaneceu imóvel, um peso de chumbo onde deveria haver um coração. A moça não fala? Perguntou Lady Honoria, uma sobrancelha arqueada. Falo, senhora. A voz de Cecília saiu mais firme do que ela esperava. Apenas não tinha certeza se minha opinião era relevante nesta negociação. Um silêncio cortante encheu a sala. Sir Reginald empalideceu. Lady Honoria, no entanto, permitiu que um sorriso quase imperceptível tocasse seus lábios finos. Talvez, disse a senhora idosa, você seja mais interessante do que aparenta, menina. Meu filho precisa de alguém que não seja completamente sem espírito. Nos dias que se seguiram, Cecília soube mais sobre o homem que se tornaria seu marido. Edmund Ravenswood era duque desde os 22 anos, quando herdara o título após a morte do pai. Aos 26 cedera aos apelos do dever e juntara-se ao exército britânico nas guerras napoleônicas. Em abril de 1814, na Batalha de Toulouse, um estilhaço de artilharia o atingira, cegando-o permanentemente. Ele retornara à Inglaterra um homem destruído, não apenas fisicamente, mas em sua própria alma. Os pesadelos o atormentavam. A raiva, antes contida, explodia em acessos de fúria que afastavam criados e assustavam visitantes. Ele se recusava a sair de seus aposentos durante o dia, recusava-se a receber visitas, recusava-se a aceitar que sua vida tivesse algum propósito restante. Lady Honoria, determinada a garantir a continuidade da linhagem, buscara uma esposa para o filho durante meses, conduzira entrevistas discretas com famílias da pequena nobreza, procurando uma jovem que aceitasse viver em isolamento permanente, casada com um homem que talvez nunca recuperasse a visão e que, segundo os médicos, sofria de uma melancolia profunda que poderia consumi-lo. As candidatas anteriores haviam recusado, algumas ao conhecer as condições do contrato, outras ao ouvir os relatos sobre o temperamento do duque. Uma jovem particularmente delicada desmaiara ao saber que ele não usava vendas sobre os olhos danificados. Preferia, segundo contavam, que todos vissem o que a guerra fizera dele. Mas então, Lady Honoria ouvira sobre Cecília através de uma prima distante, uma jovem escondida, sem perspectivas de casamento, que a própria família tinha vergonha de apresentar em sociedade. Uma jovem que não poderia recusar porque simplesmente não tinha para onde ir. Perfeita. Na noite anterior à partida para Yorkshire, Agnes veio ao quarto de Cecília. A velha governanta trazia consigo uma caixa de madeira escura, gasta pelo tempo. Dentro dela havia um chale de cachemir cor de pérola, o único objeto que pertencera à mãe de Cecília que não fora vendido ou dado às irmãs mais velhas. Sua mãe o usou no dia do casamento dela, disse Agnes, estendendo o chale para Cecília. Ela teria querido que você o tivesse. Cecília segurou o tecido macio contra o rosto. Ele não tinha mais nenhum perfume, nenhum vestígio daquela mulher que ela nunca conhecera, mas havia algo ali, uma herança silenciosa, um vínculo que transcendia a ausência. Agnes, ela sussurrou, tenho medo. A velha governanta sentou-se ao lado dela na cama estreita, suas mãos calejadas envolvendo as mãos trêmulas de Cecília. O medo, disse Agnes lentamente, é apenas o coração nos dizendo que algo importante está prestes a acontecer. Não é um inimigo, minha querida, é um companheiro de jornada. Cecília dormiu com o chale da mãe enrolado em torno dos ombros. Sonhou com tempestades e com raios, com olhos que não viam e mãos que buscavam na escuridão. E quando acordou, o sol ainda não nascera, mas ela já sabia que sua vida antiga havia terminado. A carruagem que a levaria para o norte, para o desconhecido, para o duque cego, para o destino que outros haviam escolhido por ela, já esperava no pátio, seus cavalos negros resfolegando na neblina do amanhecer. A viagem de Wiltshire
até Yorkshire durou 6 dias. 6 dias de estradas lamacentas, estalagens frias e paisagens que pareciam pintadas em tons de cinza. Abril chegara, mas a primavera não. O céu permanecia coberto por um véu espesso de nuvens que nunca se dissipavam, e o frio era tão persistente que Cecília mantinha o xale da mãe constantemente enrolado em seus ombros, buscando nele um calor que ia além do físico. Ninguém sabia ainda, mas em algum lugar do outro lado do mundo, nas distantes ilhas da Indonésia, o Monte Tambora vomitara suas entranhas de fogo e cinza em uma erupção catastrófica. As partículas haviam subido aos céus e se espalhado pelo globo, cobrindo o sol, alterando o clima. O verão de 1816 seria chamado, anos depois, de o Ano Sem Verão, um tempo em que as estações perderam seu ritmo natural e a humanidade teve que aprender, mais uma vez, que não controlava os caprichos do mundo. Para Cecília, no entanto, a ausência do verão era apenas mais uma manifestação do frio que ela sempre conhecera. O castelo Ravenswood emergiu da névoa como uma criatura de outro tempo. Era uma fortaleza medieval, ampliada e modificada ao longo dos séculos, suas torres escuras recortadas contra o céu pálido como dedos acusadores, apontando para os céus. Os jardins que circundavam a propriedade estavam mortos. Canteiros vazios, roseiras sem folhas, um chafariz coberto de musgo onde nenhuma água corria. O vento de Yorkshire uivava entre as pedras antigas, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e de promessas não cumpridas. Os criados que a receberam tinham rostos severos e olhares baixos. Nenhum deles a cumprimentou com o calor que se deveria demonstrar a uma futura duquesa. Eles a trataram com a eficiência impessoal de quem manipula objetos, não pessoas. Cecília foi conduzida através de corredores sombrios, passando por retratos de ancestrais que a observavam com desaprovação permanente, até chegar aos aposentos que seriam seus. O quarto era amplo, mas frio. Uma lareira apagada dominava uma das paredes. A cama de dossel tinha cortinas de veludo verde escuro que cheiravam a desuso. A janela oferecia uma vista dos jardins mortos e, além deles, das charnecas que se estendiam até o horizonte como um mar de urze adormecida. Agnes, que viera com ela de Wiltshire como dama de companhia, a única concessão que Cecília conseguira arrancar de seu pai, começou a desfazer as malas em silêncio. Havia pouco a desfazer. Alguns vestidos simples, livros queridos, o estojo de bordado, o xale de cachemir. Quando conhecerei o duque? Cecília perguntou, sua voz ecoando estranhamente no quarto vazio. Lady Honória disse que ele a receberá na biblioteca após o jantar, respondeu um criado que aparecera à porta. O duque não janta com a família. Ele prefere a solidão. A solidão. Cecília conhecia bem essa companhia. O jantar foi uma experiência solitária. Ela comeu sozinha na grande sala de jantar, servida por criados silenciosos, enquanto 20 cadeiras vazias a observavam em julgamento mudo. Lady Honória enviara uma mensagem dizendo que estava indisposta. Era mentira, Cecília sabia. A senhora apenas não considerava necessário fazer companhia à noiva do filho até que o casamento estivesse consumado. Quando finalmente foi conduzida à biblioteca, o coração de Cecília batia em um ritmo que ela não conseguia controlar. A porta de carvalho maciço se abriu com um rangido que parecia anunciar sua entrada como um arauto fúnebre. A biblioteca era imensa. Paredes forradas de livros do chão ao teto, uma lareira onde o fogo crepitava com vigor, poltronas de couro gasto pelo tempo, tapetes persas que abafavam os passos. E junto à janela, de costas para a porta, estava ele. Edmund Ravenswood era alto, mais alto do que ela imaginara. Seus ombros, embora largos, curvavam-se ligeiramente para a frente, como se carregassem um peso invisível. Seus cabelos castanho escuros estavam desgrenhados, caindo sobre a gola de uma camisa que já fora branca. Ele estava magro demais, ossos salientes sob a pele pálida, e suas mãos, que seguravam um copo de brandy, tremiam quase imperceptivelmente. Ele virou-se ao som dos passos dela. Cecília conteve a respiração. Seu rosto era bonito, ou teria sido antes. Maçãs do rosto definidas, queixo forte, lábios que pareciam feitos para sorrisos que ele não dava mais. Mas eram os olhos que prendiam a atenção. Ele não usava vendas, como haviam dito. Seus olhos pareciam normais à primeira vista.
íris de um azul profundo, quase cinzento, rodeadas por cílios escuros. Mas não se moviam, não focavam, permaneciam fixos em algum ponto além do visível, como janelas de uma casa abandonada. Cicatrizes finas, quase imperceptíveis, radiavam ao redor desses olhos, vestígios do estilhaço que lhe roubara a visão. Aproxime-se, ele ordenou. A voz era grave, rouca de desuso, mas carregava na autoridade inata de quem nascera para comandar. Cecília obedeceu. Seus passos eram silenciosos sobre o tapete, mas ele parecia rastreá-la através do som de sua respiração, do farfalhar de seu vestido, talvez até do batimento de seu coração. Quando ela estava a poucos passos de distância, Edmund estendeu as mãos. O gesto era brusco, quase rude, mas havia nele também algo de vulnerável. Um homem que precisava tocar o mundo para entendê-lo. Suas mãos encontraram o rosto dela. Cecília fechou os olhos instintivamente quando os dedos dele tocaram sua testa, traçando as linhas de sua face. Ele era gentil, mais gentil do que ela esperava. Seus dedos desceram pela têmpora, encontraram a marca de nascença e ali se demoraram, mapeando cada centímetro daquela pele que tantos consideravam amaldiçoada. Por fim, seus dedos encontraram os lábios dela. Disseram que você é desfigurada. Ele disse a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Mas sua pele é macia como pétalas, e você cheira a lavanda e medo. Cecília não soube o que responder. Ninguém em toda a sua vida descrevera sua presença com tanta precisão. O medo passará, ele continuou, retirando as mãos do rosto dela. A suavidade, espero que não. E então ele se virou de volta para a janela, de volta para a escuridão que era tudo o que ele conhecia, deixando Cecília sozinha no meio da biblioteca, com o coração batendo mais forte do que nunca e uma pergunta impossível de responder. Seria possível encontrar luz no lugar mais escuro do mundo? Do lado de fora, começou a nevar, em abril, quando deveria haver flores. As primeiras semanas de casamento foram um exercício de paciência e silêncio. A cerimônia acontecera 3 dias após a chegada de Cecília. Uma missa simples na capela do castelo, presenciada apenas por Lady Honoria, Agnes e um punhado de criados. Não houve festa, não houve convidados, não houve música nem dança. Cecília usou o chale da mãe sobre um vestido de seda creme que Lady Honoria mandara confeccionar às pressas, e Edmund permaneceu rígido ao lado dela durante toda a cerimônia, seus olhos vazios, fixos em algum ponto invisível. Eles eram oficialmente marido e mulher, duque e duquesa de Ravenswood, mas nos corredores frios do castelo eram apenas 2 estranhos que compartilhavam um teto e pouco mais. Edmund sofria de pesadelos. Cecília descobriu isso na primeira noite após o casamento, quando gritos rasgaram o silêncio do castelo e ela acordou com o coração disparado. Correu pelos corredores escuros, seguindo os sons de desespero, até encontrar a porta do quarto dele, entreaberta, revelando uma cena que partiria qualquer coração que ainda batesse. Ele estava no chão, emaranhado nos lençóis, gritando palavras em francês que ela não compreendia totalmente, mas cujo terror era universal. Seus braços golpeavam o ar como se lutassem contra inimigos invisíveis. Um candelabro jazia despedaçado ao lado da cama, velas derramando cera no tapete como lágrimas solidificadas. Os criados observavam da porta imóveis, com rostos de pedra. Nenhum deles se movia para ajudá-lo. Cecília entrou. Os criados tentaram impedi-la. Não, Vossa Graça, é perigoso, ele pode machucá-la. Mas ela os ignorou. Ajoelhou-se ao lado de Edmund e muito suavemente tocou seu ombro. Ele acordou com um sobressalto, uma mão fechando-se em torno do pulso dela com força brutal. Por um momento, seus olhos cegos pareceram realmente vê-la, mas não era ela que ele via. Era outra coisa, outro tempo, outro horror. Sou eu, ela disse, a voz firme apesar do medo. Sou Cecília, sua esposa. Você está em Ravenswood. A guerra acabou. Lentamente, a tensão deixou o corpo dele. Sua mão afrouxou o aperto em torno do pulso dela. Sua respiração, antes um arquejo desesperado, começou a se normalizar. Cecília, ele repetiu, como se testasse o nome na língua. Minha esposa. Ela não tentou levantá-lo, nem confortá-lo com palavras vazias. Apenas permaneceu ali, ajoelhada ao lado dele no chão frio,
sua mão pequena ainda presa na dele, até que a tempestade interior se acalmasse. Nos dias que se seguiram, um padrão se estabeleceu. Edmund recusava-se a sair de seus aposentos durante o dia. Recusava-se a comer nas refeições formais. Recusava-se a receber qualquer um que tentasse visitá-lo. Mas à noite, apenas à noite, ele permitia que Cecília entrasse. Ela começou a ler para ele. Trazia livros da imensa biblioteca, poesia, romances, tratados filosóficos, e sua voz preenchia o silêncio do quarto dele como água preenchendo um vaso vazio. Edmund ouvia em silêncio, os olhos fechados, e às vezes ela pensava que ele dormira, mas então ele fazia uma pergunta ou um comentário que provava que cada palavra fora absorvida. Aos poucos, ela começou a descrever o mundo para ele, não apenas os livros, mas tudo o que ele não podia ver. O som da chuva contra as janelas, como 1000 dedos tamborilando impacientes. O cheiro da terra após uma tempestade, como a respiração da própria terra. As formas das nuvens que passavam pelo céu cinzento, que mesmo sem o sol, ainda dançavam ao sabor dos ventos. Edmund começou a esperar por suas visitas. Ela percebia isso na forma como ele se posicionava, sempre voltado para a porta, sempre atento aos sons que anunciavam sua chegada. E quando ela entrava, havia algo em seu rosto que não chegava a ser um sorriso, mas que era mais do que a máscara de pedra que ele mostrava ao resto do mundo. Que maio, Cecília encontrou um filhote de corvo nos jardins gelados. A ave tinha a asa ferida, pendendo em um ângulo estranho, e seus olhos brilhavam com um medo que ela conhecia bem. Os jardineiros queriam matá-la. É de mau agouro, disseram. Corvos trazem má sorte. Mas Cecília a recolheu em suas mãos e a levou para dentro. Tratou a asa com talas improvisadas de gravetos e faixas de tecido, e quando a ave se estabilizou, ela a levou até Edmund. Ele a segurou com uma delicadeza que surpreendeu a ambos. Seus dedos traçaram as penas negras, a asa ferida, o bico pequeno que se abria em protesto. Também sou uma criatura quebrada, ele disse baixinho. Talvez possamos consertá-lo juntos. O corvo foi batizado de Poe, em homenagem ao poeta que Edmund admirava, e tornou-se mascote do castelo. Conforme sua asa sarava, ele começou a voar pelos corredores sombrios, pousando em estantes de livros e batentes de janelas, seus gritos roucos ecoando como uma música estranha. Os criados ainda o evitavam, fazendo o sinal da cruz quando ele passava. Mas Edmund sorria ao ouvir seu chamado, e isso era o suficiente. Pouco depois, Edmund tomou uma decisão. Convocou a governanta-chefe do castelo e, na presença de Cecília, emitiu uma ordem que mudaria a dinâmica de Ravenswood. A partir de hoje, declarou, minha esposa será tratada como duquesa em todos os aspectos. Novos vestidos serão encomendados de Londres. Ela terá acesso irrestrito a todos os cômodos do castelo. Nas refeições, ela se sentará à cabeceira da mesa, no lugar que lhe é de direito. Lady Honoria, que entrara no momento exato para ouvir essas palavras, protestou. Sua voz cortou o ar como uma lâmina fria. Edmund, a moça não tem preparo para tais responsabilidades. Ela não foi criada para... Edmund ergueu a mão, silenciando-a. Seus olhos cegos voltaram-se na direção da mãe, com uma precisão que arrepiava. Ela é minha esposa, disse. Cada palavra medida e definitiva. Trate-a como tal. Ou retire-se para a casa de Bath e lá permaneça. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lady Honoria não respondeu, mas quando se retirou, seus passos ecoaram pelos corredores com uma raiva mal contida que prometia retribuição. Cecília, ainda parada no mesmo lugar, sentiu algo que não sentia há muito tempo, talvez nunca tivesse sentido. Era uma espécie de calor que nascia no centro do peito e se espalhava por todo o corpo. Não era exatamente felicidade, era algo mais sutil, mais precioso. Era a sensação de ser defendida, de ter valor, de não ser pela primeira vez em 20 anos, invisível. Naquela noite, quando leu para Edmund, ela escolheu sonetos de Shakespeare. E quando terminou, ele disse em voz baixa, continue lendo. Sua voz é a única coisa que faz a escuridão parecer menos pesada. Do lado de fora, o verão que não vinha continuava ausente, mas dentro dos muros de Ravenswood, algo começava, timidamente, a florescer. Junho chegou trazendo consigo não o calor esperado, mas uma geada tardia
que devastou os poucos brotos que haviam tentado romper a terra. E com a geada, veio também uma visita inesperada. Um homem cujos passos ecoariam pelos corredores de Ravenswood como um presságio de tempestade. Capitão Hugh Ravenswood chegou em uma carruagem preta puxada por cavalos lustrosos, sua figura emergindo do veículo com a graça estudada de quem sabe que está sendo observado. Era primo de Edmund, filho do irmão mais novo do falecido duque, e mais importante, era o próximo na linha de sucessão, caso Edmund morresse sem herdeiros. Hugh tinha 35 anos, cabelos louros ondulados, olhos de um verde que beirava o artificial e um sorriso que revelava dentes perfeitos demais. Ele era tudo o que Edmund não era mais: vidente, elegante, socialmente polido. E desde o momento em que seus olhos pousaram em Cecília, ela soube que havia algo errado. O jantar daquela primeira noite foi tenso. Edmund comparecera, pela primeira vez desde que Cecília chegara, e sentara-se à cabeceira da mesa, com uma rigidez que denunciava seu desconforto. Ele comia pouco e falava menos ainda, suas respostas aos comentários do primo reduzindo-se a monossílabos. Hugh, por sua vez, dominava a conversa com histórias da sociedade londrina, fofocas sobre casamentos e escândalos, piadas que arrancavam risos forçados de Lady Honoria. E olhava para Cecília, olhava demais. Olhava de uma forma que a fazia querer desaparecer nas sombras novamente. Minha querida prima, ele disse em determinado momento, erguendo sua taça de vinho em direção a ela. Devo confessar minha surpresa. Quando soube que Edmund havia se casado, imaginei uma criatura muito diferente. Mas você é encantadora. A palavra saiu de sua boca como mel envenenado. Cecília sentiu as bochechas arderem, não de prazer, mas de constrangimento. Ninguém jamais a chamara de encantadora. A palavra parecia uma armadilha. Edmund permaneceu imóvel, mas seus dedos apertaram-se em torno do copo que segurava. Nos dias que se seguiram, Hugh transformou-se em uma sombra persistente. Aparecia nos corredores onde Cecília caminhava. Encontrava-a, por acaso, na biblioteca, no jardim de inverno, na galeria de retratos. Trazia-lhe pequenos presentes, um livro raro, um broche antigo, flores secas que sobreviviam ao frio perpétuo, acompanhados de elogios que se tornavam cada vez mais íntimos. Você tem olhos de âmbar, ele disse certa tarde, aproximando-se demais enquanto ela bordava junto à janela. Já lhe disseram isso? Parecem conter fogo. Cecília não respondeu. Manteve os olhos fixos em seu bordado, os dedos trabalhando a agulha com uma precisão que escondia seu nervosismo. Meu primo não a merece. Hugh continuou baixando a voz. Um homem que não pode ver sua beleza, que não pode apreciá-la como você merece ser apreciada. O duque me trata com todo o respeito. Cecília respondeu, ainda sem erguer os olhos. E eu o respeito. Respeito. Hugh riu. Um som que não tinha humor. Que fundação frágil para um casamento. Não gostaria de algo mais caloroso? Foi Agnes quem a salvou daquele momento, entrando na sala com uma desculpa qualquer sobre roupas a serem experimentadas. Mas a velha governanta vira o suficiente. Naquela noite, procurou Cecília em seus aposentos. O primo do duque tem intenções que não são honradas, disse Agnes sem rodeios, suas mãos calejadas apertando as de Cecília. Ele a quer sim, mas não por amor. Há algo mais em jogo. Poder, dinheiro, herança. Tome cuidado, minha menina. Cecília começou a evitar Hugh. Mudava de caminho quando o via se aproximar. Retirava-se para seus aposentos quando ele entrava em uma sala. Recusava seus presentes com desculpas educadas. Mas Hugh não se desencorajava. Pelo contrário, quanto mais ela o evitava, mais persistente ele se tornava. O confronto aconteceu em uma tarde cinzenta, na estufa que Lady Honoria mandara construir anos antes em uma tentativa frustrada de cultivar orquídeas. O lugar estava abandonado agora. As plantas haviam morrido no frio perpétuo, mas Cecília encontrara ali um refúgio onde podia estar sozinha. Ou pensava que podia. Hugh a encurralou entre uma mesa de trabalho e a parede de vidro embaçado. Seu corpo bloqueava a única saída e seu sorriso perdeu toda a simulação de charme. Você tem me evitado, prima, ele disse, e havia aço sob o veludo de sua voz. Isso me ofende. Eu só quero ser gentil com você. Não preciso de sua gentileza, capitão. Não? Ele avançou mais um passo,
Cecília podia sentir o calor do hálito dele, o perfume enjoativo de sua água de colônia. Uma mulher na sua posição deveria aceitar toda a gentileza que lhe oferecem. Afinal, quando Edmund morrer, e ele morrerá, Cecília, homens como ele não duram muito, quem cuidará de você? Ele ergueu a mão em direção ao rosto dela. Cecília recuou, batendo as costas contra o vidro frio. Não me toque. Ora, apenas um beijo. Um pequeno beijo é... A porta da estufa se abriu com um estrondo. Edmund estava ali, apoiado no batente, respirando com dificuldade. Ele não podia ver, mas havia se guiado pelo som, pelo instinto, por algo que talvez fosse mais profundo do que visão. Seus olhos cegos encontraram a direção certa com uma precisão perturbadora. Antes que Hugh pudesse reagir, Edmund atravessou a distância entre eles. Sua mão fechou-se no colarinho do primo com uma força brutal, erguendo-o quase do chão. Toque nela novamente, Edmund disse, a voz baixa, mas carregada de uma fúria que transformava cada palavra em uma lâmina. E arrancarei suas mãos, primo. Não preciso de olhos para isso. Hugh tentou rir, mas o som saiu estrangulado. Edmund não afrouxou o aperto. Amanhã, ao amanhecer, você partirá de Ravenswood. Se eu ouvir que você está a menos de 50 milhas desta propriedade, considerarei isso uma declaração de guerra. E guerras, primo, eu sei fazer. Edmund o soltou. Hugh cambaleou para trás, ajeitando o colarinho com mãos trêmulas. Seu rosto estava vermelho, de humilhação, de raiva, de algo mais escuro. Isso não acaba aqui, ele sibilou. Você não pode protegê-la para sempre. Não preciso protegê-la para sempre, Edmund respondeu. Só preciso protegê-la de você. Hugh partiu na manhã seguinte, sua carruagem desaparecendo na névoa como um pesadelo se dissipando. Mas Cecília sabia que ele tinha razão em uma coisa. Aquilo não havia acabado. Homens como Hugh não aceitavam derrotas. Eles apenas aguardavam momentos melhores para atacar novamente. Naquela noite, quando ela foi ler para Edmund, encontrou-o parado junto à janela, os dedos traçando os contornos do vidro como se pudesse sentir o mundo através dele. Você veio, ele disse sem se virar. Sempre venho. Eu sei. Ele fez uma pausa. Cecília, se eu não tivesse chegado a tempo, você chegou. Mas e se não tivesse? Ela se aproximou dele, tocou seu braço, sentindo os músculos tensos sob o tecido da camisa. Você chegou, ela repetiu. Isso é tudo o que importa. Ele virou-se para ela. Seus olhos cegos pareciam procurá-la. E por um momento, ela quase acreditou que ele podia vê-la. Eu nunca permitirei que alguém a machuque, ele disse. Nunca, você entende isso? Cecília não respondeu com palavras. Em vez disso, fez algo que nunca fizera antes. Ergueu-se nas pontas dos pés e depositou um beijo suave na bochecha dele. Ele ficou imóvel, como se o toque a tivesse transformado em estátua. E então, muito lentamente, sua mão encontrou a dela e a segurou como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo de sombras. Do lado de fora, a névoa engolia os jardins. Mas dentro daquele quarto algo novo havia nascido, frágil como uma chama recém-acesa, mas real. Agosto de 1816 trouxe consigo um frio que desafiava qualquer memória. Os mais velhos diziam que nunca haviam visto um verão assim. Ou melhor, a ausência de um verão. As colheitas morriam nos campos, os animais adoeciam e um manto de melancolia cobria a Inglaterra como o céu permanentemente nublado que pairava sobre ela. Em Ravenswood, no entanto, os dias haviam adquirido uma doçura inesperada. Edmund começara a sair de seus aposentos durante o dia. Caminhava pelos corredores com uma bengala que raramente usava. Ele preferia contar passos, memorizar trajetos, orientar-se pelo som e pelo toque. Passava horas na biblioteca com Cecília, ouvindo-a ler ou simplesmente conversando sobre tudo e nada. Às vezes ele sorria. Não o sorriso completo que ela imaginava que ele um dia tivera, mas algo que iluminava seu rosto de uma forma que a fazia esquecer seus olhos vazios. Eles cuidavam de Paul juntos. O corvo, agora completamente recuperado, tornara-se uma presença constante, pousando no ombro de Edmund durante os passeios pelo castelo, grasnando em protesto quando era ignorado. Edmund aprendera a reconhecer os diferentes sons que a ave fazia, o grito de fome, o chamado de alerta, o murmúrio satisfeito quando tinha as penas acariciadas. Lady Honória observava tudo de longe, em silêncio, com olhos que calculavam mais do que viam.
A tarde do confronto começou de forma inocente. Edmund havia saído para sua caminhada diária pelos corredores. Ele insistia em fazê-la sozinho sem ajuda. E Cecília aceitara o convite de Lady Honoria para tomar chá nos aposentos da senhora. Era a primeira vez que a sogra a convidava para qualquer coisa, e Cecília interpretou isso como um sinal de aceitação. Estava errada. A saleta de Lady Honoria era um santuário de luto. Paredes forradas de tecido negro, móveis escuros, retratos do falecido duque em molduras douradas. O fogo crepitava na lareira, mas não conseguia aquecer o ambiente. A senhora servia chá em xícaras de porcelana finíssima, seus movimentos precisos e controlados. Você tem sido boa para meu filho, Lady Honoria disse, erguendo sua xícara aos lábios. Ele parece menos perturbado desde que você chegou. Cecília inclinou a cabeça em agradecimento. Não confiava em palavras, não vindas daquela mulher. É uma pena, realmente. Lady Honoria colocou a xícara no pires com um clique delicado. Uma pena que você nunca poderá dar a ele o que ele realmente precisa. E o que seria isso, senhora? Uma esposa de verdade. Os olhos cinzentos de Lady Honoria fixaram-se em Cecília com uma frieza que a fez estremecer. Uma mulher que ele pudesse apresentar em sociedade. Uma companheira que não o envergonhasse. Edmund não parece envergonhado de mim. Edmund não pode vê-la. A crueldade das palavras era deliberada, afiada. Se pudesse, menina, você acha que a teria escolhido? Você acha que qualquer homem, tendo a opção de olhar para seu rosto, a escolheria? Cecília sentiu o sangue drenar de seu rosto. Suas mãos, que seguravam a xícara de chá, começaram a tremer. Lady Honoria continuou. Cada palavra um golpe calculado. Você foi comprada, menina. Seu pai a vendeu como se vende um cavalo manco. Defeituoso, indesejável, mas útil para quem não pode exigir melhor. Edmund não a escolheu. Eu escolhi. Escolhi você porque ninguém mais a aceitaria. Porque você era desesperada o suficiente para aceitar um cego e marcada demais para jamais atrair outro homem. A xícara escapou dos dedos de Cecília e estilhaçou-se no chão. Chá quente espalhou-se pelo tapete como sangue. Você deveria ser grata, Lady Honoria concluiu, impassível. Grata e silenciosa. Não se comportar como se fosse amada. Não fingir que pertence a este mundo. Você é uma conveniência, nada mais. Quanto antes aceitar isso, menos sofrerá. Cecília levantou-se. Suas pernas tremiam, mas ela se forçou a manter a postura ereta. Não daria a satisfação de desabar na frente daquela mulher. Com sua licença, foi tudo o que conseguiu dizer. Saiu da saleta e correu. Correu pelos corredores escuros. Desceu escadas, atravessou portas, até encontrar-se nos jardins gelados. Os jardins mortos, cobertos de geada mesmo em agosto, onde nada florescia porque o verão se recusava a chegar. Ali, entre roseiras sem flores e canteiros vazios, Cecília finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou como não chorava desde a infância, soluços que sacudiam todo o seu corpo, lágrimas que ardiam em seu rosto marcado, uma dor tão profunda que parecia não ter fim. Tudo o que Lady Honoria dissera era verdade. Ela sabia disso. Sempre soubera. Fora comprada. Era uma conveniência. Edmund nunca a escolheria se pudesse ver. As horas passaram. O frio penetrava seus ossos através do vestido fino, mas ela não se movia. O céu escureceu, e a névoa começou a subir do chão como fantasmas emergindo da terra. Foi Edmund quem a encontrou. Ele veio caminhando pelo jardim, a bengala varrendo o caminho à sua frente, Paul em seu ombro. Chamava por ela, Cecília, Cecília, e havia urgência em sua voz, um medo real. Quando ele a encontrou, sentada em um banco de pedra coberto de musgo, ela estava tremendo violentamente. O frio a havia penetrado até os ossos, e sua pele estava azulada. Deus do céu! Edmund ajoelhou-se diante dela, suas mãos encontrando as dela e descobrindo-as geladas como gelo. Há quanto tempo está aqui? O que aconteceu? Cecília não conseguiu responder. Seus dentes batiam, e as palavras se recusavam a sair. Edmund não esperou por explicações. Ergueu-a nos braços. Ela era leve, tão leve que ele quase cambaleou de surpresa, e a carregou de volta ao castelo. Seus passos eram firmes, guiados pela memória e pelo instinto, e ele não tropeçou uma única vez. Nos dias que se seguiram, Cecília adoeceu gravemente.
A pneumonia atacou seus pulmões já enfraquecidos pelo frio e pela exaustão emocional. Durante 2 semanas, ela oscilou entre a consciência e o delírio, sua febre subindo e descendo como marés imprevisíveis. Edmund não saiu de seu lado. Recusou comida, recusou sono, recusou qualquer sugestão de que deveria descansar. Sentava-se ao lado da cama dela, segurando sua mão, falando com ela mesmo quando ela não podia ouvir. Em uma noite particularmente crítica, quando o médico disse que as próximas horas seriam decisivas, Edmund inclinou-se sobre ela e confessou em voz baixa: "Eu sei como você chegou aqui, Cecília. Sempre soube do contrato. Li os termos antes de você chegar. Mandei um advogado verificar cada cláusula. Sei que seu pai a vendeu. Sei que minha mãe a escolheu porque achou que você seria dócil e grata." Ele fez uma pausa, sua mão apertando a dela. "Mas não me importa como você veio. Importa que ficou. Importa que quando estou com você, a escuridão não parece tão pesada. Por favor, não me deixe. Não agora que finalmente encontrei algo pelo que vale a pena viver." Os dias se arrastaram e, finalmente, a febre cedeu. Cecília acordou em uma manhã cinzenta, como todas as manhãs daquele ano sem verão, e encontrou Edmund adormecido na poltrona ao lado de sua cama, a mão dele ainda segurando a dela. Ela o observou por um longo momento. As sombras sob seus olhos, a barba por fazer, as roupas amarrotadas. Ele parecia ter envelhecido anos em semanas. "Edmund", ela sussurrou. Ele acordou instantaneamente, seu corpo ficando tenso de alerta. "Cecília, como você se sente? Precisa de alguma coisa? Vou chamar o médico." "Edmund", ela apertou a mão dele, parando-o. "Você sabia? Sobre o contrato?" Ele ficou em silêncio por um momento. Então, lentamente, assentiu. "Sim, sempre soube. E não se importa com..." Ela guiou a mão dele até seu rosto, até a marca que tanto odiava. "Isso?" Edmund traçou a marca com os dedos, como havia feito no primeiro dia. Mas agora, o gesto era diferente, cheio de ternura, de reverência. "Isso", ele disse, "é apenas parte de você. E eu amo cada parte." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. 3 palavras que nunca haviam sido ditas, mas que agora pareciam a coisa mais natural do mundo. "Você me ama?" ela perguntou, a voz quebradiça. "Desde o momento em que você descreveu o som da chuva para mim", ele respondeu. "Desde o momento em que trouxe aquele corvo ferido porque não suportava vê-lo sofrer. Desde o momento em que beijou minha bochecha e fez a escuridão parecer menos absoluta." Cecília chorou novamente, mas desta vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de algo que ela mal ousava nomear, algo que parecia impossível para alguém como ela. Do lado de fora, a névoa continuava seu domínio sobre Yorkshire, mas dentro daquele quarto, pela primeira vez, havia luz. Outubro chegou arrastando consigo folhas que nunca haviam verdejado completamente. As árvores que deveriam ter passado pelo esplendor do outono simplesmente desistiram. Suas folhas murchas caíam sem cerimônia, rendendo-se ao frio que persistia como uma maldição. Cecília havia se recuperado completamente, embora uma tosse ocasional ainda a assombrasse nas noites mais frias. Ela e Edmund haviam encontrado uma rotina que os confortava. Manhãs separados, ele em seu escritório tratando dos assuntos do ducado, ela supervisionando a casa com uma autoridade que Lady Honoria ainda contestava em silêncio. Tardes juntos na biblioteca, lendo, conversando, simplesmente existindo no mesmo espaço. Noites lado a lado, ele dormindo de forma mais tranquila, agora que sabia que ela estava perto. Eles ainda não compartilhavam o mesmo quarto. Edmund insistira nisso, temendo que seus pesadelos a ferissem. Mas dormiam em aposentos conectados, e a porta entre eles nunca estava completamente fechada. A carta chegou em uma terça-feira comum, entregue por um mensageiro que viajara de Londres. Trazia o selo de um médico famoso, e seu conteúdo mudaria tudo. Edmund a leu em voz alta para Cecília. Ou melhor, ela a leu para ele, já que a leitura se tornara responsabilidade dela. "Estimado Duque de Ravenswood", dizia a carta, "permita-me apresentar-me. Sou o Dr. Nathaniel Ashby, cirurgião formado em Londres, com especialização em Paris e Viena. Dediquei os últimos anos ao estudo de lesões oculares, particularmente aquelas causadas por estilhaços de artilharia durante as recentes guerras napoleônicas. Através de colegas do meio militar,
tomei conhecimento de seu caso. Entendo que Vossa Graça perdeu a visão em abril de 1814, na Batalha de Toulouse, devido a fragmentos metálicos alojados próximos aos nervos ópticos. Desenvolvi, ao longo de extensas pesquisas, uma técnica cirúrgica para a remoção de tais fragmentos. Não posso prometer resultados. A medicina não oferece certezas, mas acredito que há uma possibilidade real de restaurar, pelo menos parcialmente, a visão de Vossa Graça. Se estiver disposto a considerar este procedimento, ficarei honrado em recebê-lo em minha residência londrina para uma avaliação detalhada. Com os mais respeitosos cumprimentos, Dr. Nathaniel Ashby. O silêncio que se seguiu à leitura foi denso, carregado de possibilidades não ditas. Edmund permanecia imóvel em sua poltrona, os dedos tamborilando no braço de couro, como faziam quando ele estava pensando profundamente. "O que você acha?" ele perguntou finalmente. "Eu acho que você deveria ir." A resposta de Cecília veio antes que ela pudesse contê-la. "Uma chance de recuperar a visão." "Uma chance," ele repetiu, e havia algo duro em sua voz. 50% de sucesso, provavelmente, talvez menos. E se falhar? Se a cirurgia me deixar em condição pior? Se eu morrer na mesa de operação? "Edmund, eu me acostumei com a escuridão, Cecília." Ele se levantou abruptamente, caminhando até a janela, sempre à janela, como se o hábito de olhar para fora ainda persistisse. "Aprendi a viver assim. Tenho você para me descrever o mundo, não preciso ver." Cecília aproximou-se dele, tocou seu braço, sentindo os músculos tensos sob o tecido. "Você tem medo," ela disse suavemente. Ele não respondeu, mas sua mandíbula se contraiu. "Eu também tenho medo," ela continuou. "Medo do que pode dar errado. Medo de perdê-lo. Mas viver com medo não é viver, Edmund. É apenas existir." Ele virou-se para ela. Seus olhos cegos, como sempre, pareciam procurá-la sem conseguir encontrar. "Você não entende," ele disse a voz baixa. "Se eu recuperar a visão, eu vou vê-la. Pela primeira vez vou olhar para seu rosto." Cecília sentiu o sangue gelar em suas veias. Ali estava, o terror que ela carregava desde o início, o medo que nunca ousara expressar completamente. "Você tem medo," ela sussurrou, "de que eu não seja o que você imaginou." "Não." Ele segurou o rosto dela entre as mãos, como fazia tantas vezes, mapeando suas feições com os dedos. "Eu tenho medo de que você fique com medo de que eu não goste do que vejo. E se esse medo a afastar de mim? Eu não vou a lugar nenhum. Você promete?" "Prometo." Ele a beijou então. Não na bochecha como ela o beijara semanas antes, mas nos lábios. Era o primeiro beijo verdadeiro deles, gentil e hesitante, carregado de medos e esperanças entrelaçados. "Se eu recuperar a visão," ele disse quando se separaram, "e você for a primeira coisa que eu vir, então tudo terá valido a pena, independentemente de como você seja, porque eu já sei quem você é, Cecília. E é isso que importa." A decisão foi tomada. Em novembro de 1816, Edmund e Cecília viajaram para Londres. A viagem de 4 dias foi silenciosa, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A paisagem que passava pelas janelas da carruagem era um estudo em tons de cinza, campos que deveriam estar dourados com a colheita de outono, mas que em vez disso jaziam vazios e estéreis. O ano sem verão havia cobrado seu preço, e a fome já começava a assombrar os vilarejos mais pobres. Londres, quando chegaram, era um caos de fumaça e movimento. As ruas estavam lotadas de carruagens, cavalos e pedestres. Os gritos dos vendedores misturavam-se ao badalar de sinos de igrejas. O cheiro de carvão queimado e esgoto pairava no ar como uma névoa perpétua. A residência do Dr. Ashby ficava em Harley Street, onde os médicos mais renomados da cidade mantinham suas práticas. Era uma casa de tijolos vermelhos com janelas brancas, respeitável e discreta, como convinha a alguém que tratava da aristocracia. O próprio Dr. Ashby era um homem de 50 anos, baixo e atarracado, com olhos inteligentes por trás de óculos de armação dourada e mãos surpreendentemente delicadas para alguém de sua profissão. Ele examinou Edmund por 2 horas, usando instrumentos estranhos que Cecília nunca vira, espelhos curvos, lentes de aumento, pequenas lanternas que projetavam luz concentrada. "Há esperança," ele declarou finalmente, removendo os óculos para limpá-los com um lenço de linho. "Os fragmentos estão alojados em uma posição acessível,
A cirurgia é arriscada. Não vou mentir para Vossa Graça. Há 50% de chance de sucesso completo. 30% de chance de que a visão permaneça como está, ou piore ligeiramente. 20% de chance de complicações mais sérias. Complicações fatais? Edmund perguntou diretamente. É possível, mas improvável. Tomarei todas as precauções. Edmund virou-se na direção onde sabia que Cecília estava. Seus olhos cegos pareciam fazer uma pergunta silenciosa. Estou aqui, ela disse pegando a mão dele. Estarei aqui. Não importa o que aconteça. Ele assentiu lentamente. Então, virando-se de volta para o médico. Quando podemos começar? A cirurgia foi marcada para uma segunda-feira, 25 de novembro de 1816. A noite anterior foi a mais longa que Cecília já vivera. Edmund fora sedado com láudano para garantir que descansasse, mas ela não conseguiu dormir. Sentada na poltrona ao lado da cama dele, observou sua respiração subir e descer, os músculos de seu rosto finalmente relaxados pela droga, as cicatrizes ao redor de seus olhos parecendo menos severas na luz suave das velas. Ela pensou em tudo o que os trouxera até ali, o contrato que seu pai assinara, a carruagem fria rumo a Yorkshire, o primeiro toque das mãos dele em seu rosto, os pesadelos, o corvo ferido, os dias de chuva na biblioteca, o beijo que ainda ardia em seus lábios. Pensou também no que poderia dar errado, a possibilidade de ele não sobreviver, a possibilidade de ele voltar a ver e, ao vê-la, arrepender-se de tudo. Quando o amanhecer cinzento finalmente clareou as janelas, Cecília estava exausta, mas estranhamente em paz. O que quer que acontecesse, ela estaria ao lado dele. Isso era tudo o que podia controlar. A cirurgia durou 4 horas. Cecília esperou em uma sala ao lado, Agnes ao seu lado segurando sua mão. O silêncio era ensurdecedor, ocasionalmente quebrado por ruídos abafados que vinham do outro lado da porta, sons que ela não queria imaginar. Ela rezou. Pela primeira vez desde a infância, quando ainda acreditava que suas preces poderiam ser ouvidas, Cecília fechou os olhos e pediu a qualquer Deus que estivesse ouvindo que poupasse Edmund. Não por ela. Ela não merecia favores divinos, mas por ele, que havia sofrido tanto e que finalmente encontrara uma razão para continuar vivendo. Quando a porta finalmente se abriu, o Dr. Ashby emergiu com as mãos manchadas de sangue e uma expressão ilegível. Removemos os fragmentos, ele disse. A cirurgia foi bem sucedida do ponto de vista técnico. Agora, só resta esperar. Esperar? Os olhos precisam de tempo para se recuperar. Ele ficará com os olhos vendados por 3 semanas. Depois disso, saberemos se a visão foi restaurada. 3 semanas. 21 dias de incerteza, de esperança e medo entrelaçados. Edmund acordou horas depois, desorientado pelo láudano e pela dor. Suas mãos foram imediatamente para os olhos, agora cobertos por bandagens brancas, e Cecília teve que segurá-las gentilmente. Estou aqui, ela sussurrou. A cirurgia terminou. Agora você precisa descansar. Cecília, a voz dele era rouca, arrastada pela droga. Você está aqui. Sempre estarei. Ele dormiu novamente, mas desta vez sua mão segurava a dela como uma âncora. Os dias que se seguiram estabeleceram uma nova rotina. Cecília lia para Edmund todas as tardes. Poesia, romances, até os jornais que noticiavam o clima catastrófico e a fome que assolava a Europa. Ela descrevia o mundo ao redor deles, a neve que começara a cair em Londres, o som das carruagens nas ruas abaixo, o cheiro de castanhas assadas que os vendedores de rua pregavam nas esquinas. Hermond ouvia em silêncio, suas perguntas ocasionais revelando uma mente que nunca parara de buscar compreender o mundo que não podia ver. Ele queria saber de tudo. A cor do céu naquela manhã específica. Cinza pérola, disse Cecília, como se alguém tivesse derramado leite nas nuvens. O formato dos flocos de neve que se acumulavam no parapeito da janela, pequenos, delicados, cada um diferente do outro. A expressão no rosto dela quando ela pensava que ele não estava prestando atenção. Essa ela não descreveu, mas corou ao ouvir a pergunta. Na véspera de remover as bandagens, Edmund não conseguiu dormir. Cecília deitou-se ao lado dele na cama, pela primeira vez desde que se casaram, suas mãos entrelaçadas sobre o lençol branco. E se eu não puder mais imaginá-la? Ele perguntou na escuridão. Criei uma imagem sua na minha mente ao longo destes meses.
Tenho medo de que a realidade a substitua. Você tem medo de se decepcionar, ela disse suavemente. Não. Tenho medo de que você pense que me decepcionei. O silêncio entre eles era confortável, preenchido apenas pelo som de suas respirações. Me descreva, ela pediu. Como você me imagina? Edmund sorriu. Um sorriso verdadeiro que transformou todo o seu rosto. Cabelos como mel escuro, ele começou, longos caindo em ondas sobre seus ombros, olhos cor de âmbar, do tom exato do sol atravessando uma taça de brandy. Uma boca que sorri pouco, mas quando sorri ilumina tudo ao redor. Ele fez uma pausa. E uma marca no rosto. Uma marca que parece um mapa de um lugar que só nós dois conhecemos. Cecília chorou em silêncio. Ele a havia imaginado bonita. Pela primeira vez em sua vida, alguém a havia imaginado bonita. E se a realidade for diferente? Ela sussurrou. Então a realidade estará errada. Ele respondeu. Porque eu conheço você, Cecília. Conheço sua gentileza, sua força, sua coragem. Conheço o som da sua voz quando está preocupada e o ritmo da sua respiração quando está feliz. Conheço o toque das suas mãos e o calor da sua presença. Nenhuma aparência física poderia mudar o que já sei sobre você. Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, aproximou-se mais dele e repousou a cabeça em seu ombro. Dormiram assim, entrelaçados, enquanto a neve de Londres continuava a cair silenciosa do lado de fora. O amanhecer de 2 de dezembro de 1816 traria respostas que ambos temiam e desejavam em igual medida. O quarto estava escurecido quando Cecília entrou, as cortinas pesadas bloqueando qualquer vestígio da luz do dia. Apenas velas, poucas, distantes, forneciam uma iluminação tênue que mal desenhava contornos no espaço. Edmund estava sentado na cama, as costas apoiadas em travesseiros, as bandagens brancas ainda cobrindo seus olhos. Doutor, Ashby preparava seus instrumentos em uma mesa próxima, seus movimentos metódicos e precisos. Agnes permanecia em um canto, as mãos cruzadas diante do corpo, os lábios movendo-se em orações silenciosas. Cecília tentou entrar despercebida, esconder-se nas sombras como aprendera a fazer durante toda a sua vida. Mas Edmund a ouviu, ele sempre a ouvia. Cecília, disse, e sua voz carregava uma mistura de medo e esperança que a fez estremecer. Você está aqui. Estou. Ela caminhou até ficar ao lado da cama, fora do campo de visão imediato que ele teria quando as bandagens fossem removidas. Estou aqui. Dr. Ashby aproximou-se com uma tesoura pequena. Vossa Graça, vou remover as bandagens agora. Por favor, mantenha os olhos fechados até que eu diga para abri-los. A luz será introduzida gradualmente. Edmund assentiu, suas mãos apertando o lençol com força suficiente para embranquecer os nós dos dedos. O silêncio que encheu o quarto enquanto o médico trabalhava era absoluto. O som da tesoura cortando o tecido parecia ecoar contra as paredes. Camada após camada de bandagem foi removida, revelando os olhos de Edmund, fechados, as pálpebras intactas, nenhuma cicatriz visível além das linhas finas que já existiam antes. Agora, disse Dr. Ashby, abra os olhos lentamente, muito lentamente. Edmund obedeceu. Primeiro, apenas uma fresta. Suas pálpebras tremiam com o esforço. Então mais e mais, até que seus olhos estivessem completamente abertos. Por um momento eterno, ninguém respirou. Edmund piscou. Uma vez, 2 vezes. Seus olhos, aqueles olhos azul acinzentados que não viam nada há 2 anos e meio, moveram-se. Não a esmo, não o vagar sem propósito de um cego, mas com direção, com foco. Eu vejo, ele sussurrou, e havia incredulidade em sua voz, maravilhamento, algo que se aproximava do terror. Vultos, cores, formas. Eu vejo. Doutor. Ashby aproximou uma vela. A chama dançante fez Edmund recuar, mas seus olhos a seguiram o movimento. A visão ainda está turva, explicou o médico, a satisfação mal contida em sua voz. Isso é normal. Levará semanas, talvez meses, para que os olhos se readaptem completamente. Mas o procedimento funcionou. Os nervos ópticos estão respondendo. Edmund não estava ouvindo. Seus olhos vasculhavam o quarto, absorvendo cada sombra, cada forma, cada gradação de luz e escuridão. Lágrimas escorriam por seu rosto.
as primeiras lágrimas que ele derramava desde a guerra, mas ele não parecia notá-las. Onde? Ele perguntou, a voz falhando. Onde está ela? Onde está minha esposa? Cecília recuou mais um passo, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos no quarto podiam ouvi-lo. Ela queria correr, queria se esconder, queria nunca ter que enfrentar este momento. Mas então, a voz de Edmund a encontrou novamente. Cecília, por favor. Era um pedido que ela não podia recusar. Ela avançou, um passo, depois outro, até emergir das sombras para a luz fraca das velas. A luz da janela, agora parcialmente aberta, caiu sobre seu rosto, sobre a marca de nascença que cobria sua têmpora, sua bochecha, parte de seu queixo, vermelha contra a pele pálida, impossível de esconder, impossível de ignorar. Ela ficou parada ali, exposta, vulnerável, esperando pelo julgamento que certamente viria. Edmund a viu, verdadeiramente a viu pela primeira vez. Ela observou enquanto seus olhos, aqueles olhos que agora funcionavam, percorriam seu rosto. Viu o momento em que ele registrou a marca. Viu o leve arregalar de suas pupilas, a pausa quase imperceptível em sua respiração. E então ele se levantou, cambaleou. Suas pernas estavam fracas após semanas de repouso, mas se levantou. Dr. Ashby tentou detê-lo, mas Edmund o afastou com um gesto impaciente. Ele caminhou até Cecília com passos instáveis, os olhos nunca deixando seu rosto. Quando chegou diante dela, ergueu as mãos. Era o mesmo gesto que fizera no primeiro dia, na biblioteca de Ravenswood, as mãos buscando seu rosto. Mas agora, enquanto seus dedos traçavam as linhas de sua face, seus olhos acompanhavam cada movimento. Ele tocou a marca, delineou seus contornos com a ponta dos dedos, assim como fizera tantas vezes antes. Mas desta vez, ele podia vê-la, ver o vermelho profundo contra o branco, ver a forma que ela assumia, como um mapa de terras desconhecidas. Você é mais linda do que imaginei, ele disse, a voz quebrando. A marca parece uma rosa selvagem, uma rosa que floresceu contra todas as probabilidades, em solo que todos julgavam estéril. Cecília não conseguia falar. As lágrimas que haviam ameaçado durante tanto tempo finalmente transbordaram, escorrendo por seu rosto marcado, molhando os dedos dele. Como pude viver tanto tempo sem ver isso? Edmund continuou, seus próprios olhos brilhando com lágrimas. Como o mundo pôde olhar para você e não enxergar o que eu estou vendo agora? Ela desabou nos braços dele. Soluços sacudiam seu corpo. 20 anos de dor, de rejeição, de acreditar-se indigna de amor, finalmente encontrando uma saída. E Edmund a segurou, seus braços envolvendo-a com força, seus olhos que agora viam fechando-se para apenas sentir. Eu te amo, ela sussurrou contra o peito dele. Eu te amo, Edmund. E eu a você, ele respondeu. Sempre amei, e agora que posso vê-la, amo-a ainda mais. Do outro lado do quarto, Agnes chorava silenciosamente, suas mãos cobrindo o rosto. Dr. Ashby discretamente se retirou, levando seus instrumentos, dando-lhes a privacidade que aquele momento exigia. Do lado de fora, a neve de dezembro continuava a cair sobre Londres. Mas dentro daquele quarto, pela primeira vez em muito tempo, havia calor verdadeiro. Janeiro de 1817 trouxe consigo as primeiras mudanças verdadeiras no céu. As nuvens que haviam dominado durante todo o ano anterior começaram timidamente a se dissipar. Raios de sol, fracos, hesitantes, mas reais, ocasionalmente atravessavam a cobertura cinzenta como promessas de que a natureza não havia esquecido seu ritmo. A notícia da recuperação do Duque de Ravenswood espalhou-se pela sociedade londrina com a velocidade de um incêndio em palha seca. Edmund, que durante 2 anos fora objeto de piedade e especulação mórbida, tornara-se subitamente uma figura de fascínio renovado. Convites para bailes, jantares e reuniões chegavam diariamente à casa de Harley Street, onde eles ainda permaneciam para o acompanhamento médico. Mas havia visitantes menos bem-vindos. A carruagem dos Ashworth chegou a Ravenswood, para onde Edmund e Cecília haviam retornado após o Natal, em uma tarde de janeiro cinzenta. Sir Reginald desceu primeiro, seguido por Lídia e Georgiana, todas envolvidas em peles que não conseguiam esconder os vestidos gastos por baixo.
Cecília os observou através da janela de seu quarto, seu coração dividido entre a dor antiga e uma nova certeza. Ao seu lado, Edmund permanecia em silêncio, seus olhos, agora totalmente recuperados, fixos na cena abaixo. Você não precisa recebê-los, ele disse. Preciso sim. Ela se virou para ele. Preciso ouvir o que tem a dizer. E preciso que você ouça também. A recepção aconteceu no grande salão, o mesmo salão onde retratos de ancestrais Ravenswood observavam de suas molduras douradas, o mesmo salão que durante séculos testemunhara momentos que definiam destinos. Sir Reginald tentou abraçar Cecília assim que a viu. Seus braços se estenderam em um gesto que imitava afeto paternal, seu rosto compondo uma expressão de ternura que ela nunca vira direcionada a si. Cecília recuou. Minha querida filha, ele começou, a voz trêmula de uma emoção que não parecia genuína. Que bom vê-la. Estávamos tão preocupados, tão ansiosos por notícias. Quando soubemos da recuperação do Duque, agradecemos aos céus. Pai, a voz de Cecília era firme, sem inflexão. Por favor, não. Lídia e Georgiana permaneciam alguns passos atrás. Seus rostos uma mistura de inveja mal disfarçada e esperança calculada. Ambas haviam envelhecido desde a última vez que Cecília as vira. Linhas de amargura ao redor dos lábios, sombras sob os olhos que denunciavam casamentos que não traziam felicidade. Viemos propor uma reconciliação. Sir Reginald continuou, ignorando a interrupção. Afinal, somos família. O passado... Bem, o passado é passado. Agora você é duquesa, e seria apropriado que mantivéssemos laços. O passado... Edmund interrompeu, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Inclui um contrato que tenho aqui. Ele estendeu a mão, e um criado lhe entregou um documento de várias páginas, os selos de cera ainda visíveis. Sir Reginald empalideceu. Vossa Graça, não é necessário... Permitam-me ler em voz alta. Edmund não esperou permissão. Suas palavras ecoaram pelo salão enquanto lia cada cláusula. O valor pago pelas dívidas de Sir Reginald, a renda anual garantida, a condição de que Cecília jamais pudesse retornar à casa paterna ou reclamar herança. Cada frase era uma acusação, cada número, uma condenação. A referida jovem sendo desprovida de outras perspectivas matrimoniais devido à sua condição física, Edmund leu, é considerada adequada para as necessidades específicas do Duque de Ravenswood, que, estando privado da visão, não poderá objetar a sua aparência. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vocês a trataram como mercadoria defeituosa, Edmund disse baixando o documento. Venderam-na como se vende um cavalo manco. Desculpem a repetição de minhas próprias palavras, mas são apropriadas. Agora ela é duquesa de Ravenswood, e vocês aparecem aqui esperando migalhas. Sir Reginald tentou protestar. Vossa Graça, as circunstâncias na época eram... Não haverá migalhas. A voz de Edmund não admitia contestação. Não haverá reconciliação. Vocês terão a renda estipulada no contrato, nem um centavo a mais. E se tentarem se aproximar de minha esposa novamente, tornarei este contrato público. Imaginem a sociedade sabendo que venderam sua própria filha. Lídia deu um passo à frente, seu rosto contorcido. Cecília, você não pode permitir... Eu posso, Cecília disse, e sua voz era mais forte do que jamais fora. E permito. O Duque fala em meu nome. Ela se aproximou do pai, o homem que a escondera por 20 anos, que a considerara uma vergonha, que a vendeu sem hesitação. Olhou-o nos olhos pela primeira vez como igual. Não, como superior. Eu perdoo você, pai, ela disse. Não por sua causa, mas pela minha. Carregar mágoa é um peso que não quero mais, mas perdão não significa esquecimento e certamente não significa reconciliação. Sir Reginald abriu a boca para falar, mas não encontrou palavras. Suas filhas mais velhas o flanqueavam, igualmente emudecidas. A família que a havia rejeitado agora era rejeitada por ela, não com crueldade, mas com uma dignidade que eles jamais haviam demonstrado. Eles partiram naquela mesma tarde. A carruagem desapareceu pela estrada longa, engolida pela névoa de janeiro, e Cecília soube que provavelmente nunca mais os veria. Mais tarde, enquanto o crepúsculo pintava o céu de tons de chumbo e ferrugem, Lady Honória procurou Cecília nos jardins. A velha senhora caminhava com dificuldade. O frio daquele ano a afetara mais do que ela admitia.
mas sua postura permanecia ereta como sempre. O que você fez hoje? Lady Honoria disse, parando ao lado de Cecília. Exigiu coragem. Cecília não respondeu. Observava as roseiras adormecidas, imaginando como seriam quando finalmente florescessem. Eu estava errada sobre você, Lady Honoria continuou, e cada palavra parecia ser arrancada com esforço. Escolhi você por razões erradas. Esperava uma jovem submissa, grata demais para questionar, marcada demais para ter ambições. Em vez disso, encontrei alguém que... Ela fez uma pausa. Meu filho fez uma boa escolha, afinal. Não era um pedido de perdão. O orgulho de Lady Honoria não permitiria tanto. Mas era algo. Um reconhecimento. Uma trégua oferecida. Obrigada, Cecília disse simplesmente. Lady Honoria assentiu uma única vez. Então se retirou, seus passos ecoando pelo caminho de cascalho como um adeus silencioso a uma guerra que finalmente terminara. Quando Edmund encontrou Cecília mais tarde, ela estava sentada em um banco de pedra, o mesmo banco onde Lady Honoria a encontrara meses antes, chorando após ouvir as verdades amargas. Mas não havia lágrimas agora, apenas paz. Como você está? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Livre, ela respondeu. Pela primeira vez na vida, me sinto livre. Ele passou o braço ao redor dela, puxando-a para perto. Juntos observaram o sol se pôr sobre Yorkshire, um pôr do sol real com cores reais, vistas por olhos que finalmente podiam apreciá-las. Maio de 1817 chegou como uma redenção. Após o terrível ano sem verão, a primavera finalmente cumpriu sua promessa. As nuvens se dissiparam, revelando um céu de azul tão profundo que parecia impossível, como se a natureza estivesse compensando meses de ausência. O sol brilhava com um calor gentil, e em todos os cantos da Inglaterra, flores desabrochavam em celebração silenciosa. Os jardins de Ravenswood, mortos por tanto tempo, ressurgiram com uma abundância quase milagrosa. Rosas de todas as cores, vermelhas, brancas, amarelas, cor-de-rosa, floresceram nos canteiros que Cecília mandara replantar. Lírios erguiam-se orgulhosos ao redor do chafariz, agora restaurado, onde água límpida dançava sob a luz do sol. Hortênsias bordavam os caminhos de cascalho, e glicínias cascateavam das pérgolas, como cachoeiras roxas e perfumadas. Cecília passava horas nesses jardins, supervisionando os jardineiros, planejando novos canteiros, sujando as mãos na terra, como jamais lhe fora permitido fazer. Edmund a acompanhava frequentemente, seus olhos totalmente recuperados agora, absorvendo cada cor, cada forma, cada jogo de luz e sombra. Ele dizia que estava reaprendendo a ver o mundo, e Cecília era sua professora preferida. Mas havia outro projeto que ocupava o coração de Cecília, um projeto que ela vinha planejando desde que a primavera começara a mostrar seus primeiros sinais. A ala leste, ela disse a Edmund uma noite, enquanto jantavam juntos pela primeira vez na grande sala. Agora, um hábito, não uma exceção. Eu queria falar sobre a ala leste. Edmund ergueu uma sobrancelha. A ala leste era onde Cecília ficara alojada quando chegara ao castelo. Os aposentos reservados para membros menos importantes da família, raramente usados. O que você tem em mente? Cecília respirou fundo. Um abrigo para crianças, ela explicou. As crianças de que falava não eram órfãos comuns, embora eles também fossem bem-vindos. Eram as crianças que a sociedade rejeitava, aquelas nascidas com deficiências, com marcas de nascença, com qualquer característica que as fizesse ser consideradas diferentes ou indesejáveis. Crianças que, como ela própria, cresciam sendo escondidas, sendo tratadas como vergonha. Eu quero dar a elas o que não tive, Cecília disse, a voz firme apesar da emoção. Um lugar onde sejam aceitas como são, onde aprendam a ler, a escrever, a ter um ofício, onde ninguém olhe para elas com pena ou repulsa. Edmund ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele estendeu a mão pela mesa e segurou a dela. Quando começamos? As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. Arquitetos foram contratados para adaptar a ala leste. Professores foram recrutados. Móveis foram encomendados. Cecília supervisionava tudo pessoalmente, sua energia parecendo inesgotável. As primeiras crianças chegaram em junho. Eram 7, 4 meninas e 3 meninos, com idades entre 5 e 12 anos.
Uma das meninas tinha uma perna mais curta que a outra e andava com dificuldade. Um dos meninos era surdo. Outra menina tinha uma marca de nascença no pescoço que seus pais haviam considerado diabólica. Cecília os recebeu no grande salão, ajoelhando-se para ficar na altura deles. "Bem-vindos ao castelo Ravenswood", ela disse, e sua voz era gentil, mas firme. "Este é seu novo lar. Aqui vocês não precisam se esconder. Aqui vocês são perfeitos exatamente como são." A menina da marca de nascença a olhou com olhos arregalados. Então, lentamente, estendeu a mão e tocou a marca no rosto de Cecília. "Você também tem", ela sussurrou. "Sim", Cecília respondeu sorrindo. "Eu também tenho, e por muito tempo achei que isso me fazia menos valiosa, mas estava errada. Agora sei que somos preciosas não apesar de nossas marcas, mas com elas." Ela os chamou de minhas rosas selvagens, flores que floresciam onde ninguém esperava, mais fortes por terem sobrevivido em solo difícil. Edmund se envolveu no projeto com um entusiasmo que surpreendeu a todos. Ele ensinava os meninos a montar, pacientemente adaptando as técnicas para as necessidades de cada um. Jogava xadrez com os mais velhos, contava histórias para os mais novos, lia para aqueles que não conseguiam ler sozinhos. "Você seria um bom pai", Cecília disse uma noite, observando-o brincar com as crianças nos jardins. Edmund virou-se para ela, seus olhos cinzentos encontrando os dela. "E você seria uma mãe maravilhosa." O silêncio entre eles era carregado de significado. Eles ainda não haviam falado sobre isso, sobre herdeiros, sobre o futuro, sobre a continuidade da linhagem que Lady Honoria tanto desejava garantir. Mas a pergunta estava lá, não dita, mas presente. "Quando for a hora certa", Cecília disse suavemente. "Quando for a hora certa", ele concordou. Agnes, agora oficialmente governanta do abrigo, observava tudo com olhos que brilhavam de orgulho mal contido. Aos quase 70 anos, ela havia encontrado um novo propósito: cuidar dessas crianças que, como sua querida Cecília, precisavam de alguém que visse além das aparências. "Sempre soube que você faria algo bom com essa dor", ela disse a Cecília uma tarde, enquanto as duas supervisionavam as crianças brincando no jardim. "Dor desperdiçada é tragédia. Dor transformada é propósito." Cecília segurou a mão da velha governanta, a mão que a ensinara a bordar, que secara suas lágrimas, que nunca a abandonara. "Tudo o que sou", ela disse, "devo a você, Agnes." "Não", Agnes respondeu balançando a cabeça. "Tudo o que você é, você sempre foi. Eu apenas a ajudei a ver isso." O verão de 1817 foi o mais bonito que Yorkshire já vira. Ou talvez apenas parecesse assim, porque finalmente havia olhos dispostos a enxergar sua beleza. Dezembro de 1817 chegou trazendo neve, mas desta vez uma neve gentil, festiva, que cobria os jardins de Ravenswood como um manto branco de celebração. Exatamente 1 ano havia se passado desde que Edmund recuperara a visão, e o castelo preparava-se para uma celebração muito diferente. Cecília estava de cama, cercada por parteiras, e pelo médico que viajara de Londres especialmente para a ocasião. A dor vinha em ondas, cada uma mais intensa que a anterior, mas ela não gritava. Apertava os lençóis com força, mordia os lábios até sentir gosto de sangue, mas não gritava. Edmund estava do lado de fora do quarto, caminhando de um lado para outro, como um animal enjaulado. Lady Honoria tentara fazê-lo sentar, tomar uma taça de brandy, comportar-se com a dignidade esperada de um duque. Ele a ignorou. "Ela está bem", a velha senhora disse, mais para si mesma do que para ele. "As mulheres fazem isso há milênios." "Ela não é as mulheres", Edmund respondeu a voz rouca. "Ela é Cecília." As horas se arrastaram. O sol se pôs, e velas foram acesas ao longo dos corredores. As crianças do abrigo foram postas na cama, mas nenhuma dormia. Todas esperavam em silêncio esperançoso pela notícia que transformaria sua pequena comunidade. E então, quando a lua já estava alta no céu e a neve havia parado de cair, um som cortou o silêncio da noite. O choro de um bebê. Edmund não esperou pela permissão. Abriu a porta do quarto e entrou, seu coração batendo tão forte que ele mal conseguia respirar. Cecília estava deitada na cama, exausta mas radiante. Em seus braços, embrulhada em tecido branco,
estava uma criatura minúscula, vermelha, amassada, perfeitamente imperfeita. Uma menina, disse a parteira, sorrindo, saudável e forte. Edmund aproximou-se da cama como se caminhasse sobre vidro. Ajoelhou-se ao lado de Cecília, os olhos fixos no pequeno ser que ela segurava. Ela é... Ele começou, mas não conseguiu terminar. Ela é sua filha, Cecília disse suavemente. Nossa filha. Ele estendeu a mão, tocando a face minúscula com um dedo trêmulo. Os olhos do bebê, ainda apertados, lutando contra a luz do mundo, eram de um cinza azulado que prometia se tornar idêntico aos de Edmund. E então ele viu uma marca, pequena, rosada, na mão esquerda da criança. Não era como a de Cecília. Não era uma marca de nascença do mesmo tipo. Era apenas uma mancha suave, provavelmente uma dessas imperfeições que desapareceriam com o tempo. Mas por um momento que durou uma eternidade, Edmund e Cecília se olharam. A pergunta não dita pairava entre eles, carregada de toda a história que os havia trazido até ali. Ela tem uma marca, Edmund disse baixinho. Será que você... Vou amá-la independentemente de qualquer marca, Cecília respondeu, e sua voz era firme como nunca antes. Essa é a única lição que importa. Edmund a beijou. Na testa, nas bochechas manchadas de lágrimas, nos lábios que sorriam apesar da exaustão. Que nome? A parteira perguntou, pronta para registrar. Cecília olhou para Edmund. Eles haviam discutido isso durante meses, considerando nomes de ancestrais, de santos, de heroínas de livros que haviam lido juntos. Mas agora, com a criança em seus braços, apenas um nome parecia certo. Rosa, disse Cecília. Rosa Honoria Ravenswood. Rosa, pela marca da mãe que se tornara símbolo não de maldição, mas de beleza única. Honoria, em uma trégua oferecida à avó, um reconhecimento de que mesmo os relacionamentos mais difíceis podiam evoluir. Lady Honoria, que havia entrado silenciosamente no quarto, ouviu seu nome. Seus olhos, normalmente tão frios, brilharam com algo que poderia ser lágrimas. Obrigada, ela disse, e pela primeira vez sua voz não carregava calculismo ou julgamento. Apenas gratidão. Nos dias que se seguiram, o castelo Ravenswood transformou-se em um lugar de celebração. As crianças do abrigo faziam fila para ver a bebê, oferecendo presentes feitos por suas próprias mãos. Desenhos coloridos, flores de papel, pequenas bonecas de pano. Agnes mal conseguia parar de chorar, derramando sobre a pequena Rosa todo o amor que havia dedicado a Cecília durante 20 anos. E Paul, o corvo, agora um adulto majestoso de penas negras reluzentes, pousou no beiral da janela do quarto de Rosa como se montasse guarda. Edmund jurava que a ave estava mais quieta do que o normal, como se soubesse que havia um novo membro na família que merecia proteção. Em uma tarde de dezembro, exatamente uma semana após o nascimento, Cecília levou Rosa aos jardins pela primeira vez. A neve havia derretido em alguns pontos, revelando a terra escura por baixo. Terra que em poucos meses estaria novamente coberta de flores. Edmund as encontrou ali, junto à roseira que Cecília havia plantado no primeiro verão verdadeiro, uma roseira de flores vermelhas profundas, da exata cor de sua marca de nascença. No que você está pensando? Ele perguntou, passando o braço ao redor dela. Cecília olhou para a filha em seus braços, aquela criatura minúscula que carregava em si a esperança de um novo começo. Olhou para os jardins que ela havia trazido de volta à vida, para o castelo que se tornara um lar para crianças rejeitadas, para o homem que a amava, não apesar de quem ela era, mas por quem ela era. Estou pensando, ela disse lentamente, que a vida é estranha, que às vezes as maldições são bênçãos disfarçadas, que as marcas que carregamos podem se tornar mapas para lugares que nunca imaginamos alcançar. Edmund a abraçou mais forte. Rosa dormia tranquila entre eles, alheia ao peso das palavras de sua mãe, mas destinada a um dia compreendê-las. Você me salvou, ele disse. Nós nos salvamos, ela corrigiu. Paul granou suavemente em algum lugar acima deles, seu chamado ecoando pelo jardim de inverno como uma bênção em língua antiga. Os anos que se seguiram foram como páginas de um livro que Cecília nunca imaginara poder escrever. Rosa cresceu sob os olhos atentos de pais que a amavam incondicionalmente. A marca em sua mão desapareceu, como previsto, antes de seu segundo aniversário. Mas,
Cecília e Edmund nunca esqueceram aquele momento no dia de seu nascimento, quando haviam olhado um para o outro e renovado silenciosamente o voto que os unia. O abrigo prosperou. O que começara com 7 crianças expandiu-se para 20, depois 30, depois 50. Uma nova ala foi construída. Professores especializados foram contratados. O Duque de Ravenswood tornou-se conhecido não por sua antiga cegueira ou por sua recuperação milagrosa, mas por sua dedicação àquelas crianças que a sociedade preferia esquecer. Alguns dos primeiros alunos já eram adultos agora. A menina da marca de nascença, Eleanor seu nome era, tornara-se professora no próprio abrigo, passando adiante a lição que Cecília lhe ensinara no primeiro dia. O menino surdo, Thomas, desenvolvera um talento extraordinário para desenho e agora ilustrava livros em Londres. Cada história de sucesso era uma vitória contra o preconceito, uma prova de que o valor humano não se media pela aparência. Mas com a passagem do tempo, vieram também desafios que nem o amor mais forte poderia evitar. Agnes partiu em uma manhã de primavera, dormindo tranquilamente após uma vida bem vivida. Ela tinha 76 anos, e suas últimas palavras para Cecília foram as mesmas que dissera tantas vezes antes. Você sempre foi perfeita exatamente como é. Nunca deixe ninguém convencê-la do contrário. Cecília chorou a perda de sua segunda mãe, porque era isso que Agnes havia sido, mas encontrou consolo na certeza de que a velha governanta morrera em paz, cercada de crianças que a amavam, em um lar que ela ajudara a construir. Lady Honoria partiu no inverno seguinte, levada por uma pneumonia que seu corpo idoso não conseguiu combater. Ela e Cecília nunca haviam se tornado íntimas. Seus temperamentos eram diferentes demais para a verdadeira amizade, mas haviam encontrado um respeito mútuo que era, a seu modo, mais valioso. Nos últimos dias, Lady Honoria pedira para ver Rosa e segurara a bisneta em seus braços com uma ternura que ninguém jamais imaginaria possível. Cuide do meu filho, ela dissera a Cecília, e cuide dessas crianças. É um bom trabalho que vocês fazem. Era o mais próximo de um elogio que Lady Honoria jamais oferecera, e Cecília o guardou no coração como um tesouro. E então, em uma noite de outono, quando Rosa tinha 8 anos, veio a notícia que reabriria feridas que Cecília julgava cicatrizadas. Hugh Ravenswood estava morto. Não de forma violenta. Os anos haviam cobrado seu preço sobre o homem que uma vez tentara destruir o casamento de seu primo. A bebida o consumira, depois o jogo, depois a solidão de uma vida desperdiçada perseguindo fortuna que nunca seria sua. Ele morrera sozinho, em um quarto alugado de uma estalagem de beira de estrada, sem família ao redor, sem amigos para lamentar sua partida. Edmund recebeu a notícia em silêncio. Não havia triunfo em seus olhos, nem satisfação pela queda de seu antigo rival. Apenas uma tristeza antiga, um lamento por um primo que poderia ter sido diferente se houvesse feito escolhas diferentes. Devemos providenciar um enterro apropriado, Edmund disse finalmente. Ele era um Ravenswood, afinal. Hugh foi sepultado no cemitério da família, em uma cerimônia discreta, assistida apenas por Edmund, Cecília e alguns criados antigos. Nenhum padre pronunciou palavras de louvor. Não havia muito a louvar, mas Edmund falou brevemente sobre o menino que Hugh um dia fora, antes que a ambição e a inveja o corrompessem. Que ele encontre na morte a paz que não encontrou em vida, Edmund concluiu. Cecília não chorou por Hugh, mas naquela noite, deitada ao lado de Edmund, ela pensou em como suas vidas poderiam ter sido diferentes, se Hugh tivesse conseguido seu objetivo. Se Edmund não tivesse chegado a tempo naquela estufa, se o medo e a manipulação tivessem vencido sobre o amor e a coragem. No que você está pensando? Edmund perguntou, sentindo a tensão no corpo dela. Em como chegamos até aqui, ela respondeu. Em todas as coisas que poderiam ter dado errado, mas não deram. Ele a abraçou mais forte, seus lábios tocando sua testa. O passado é um país estrangeiro, ele disse. Não moramos mais lá. Era uma citação de algo que haviam lido juntos anos atrás, e Cecília sorriu ao reconhecê-la. Eles haviam construído tantas memórias compartilhadas, livros lidos, tempestades enfrentadas, crianças criadas, perdas lamentadas, alegrias celebradas, uma vida inteira tecida de momentos grandes e pequenos. O que nos espera agora? Ela perguntou. Mais do mesmo, espero. Mais dias com você,
Mais noites como esta, mais primaveras no jardim e invernos junto à lareira. Mais crianças para ajudar e mais histórias para contar. E se as coisas ficarem difíceis? Então enfrentaremos juntos, como sempre fizemos. Do lado de fora, o vento de outono soprava folhas contra as janelas. Rosa dormia em seu quarto, sonhando sonhos de criança. E em algum lugar nos corredores do castelo, Paul grasnava suavemente, como se concordando com as palavras de seu mestre. A vida continuaria, com suas alegrias e suas dores, com suas marcas visíveis e invisíveis. Mas eles a enfrentariam juntos. E isso era tudo o que importava. 20 anos haviam se passado desde aquela manhã de abril em que Cecília chegara ao castelo Ravenswood, uma jovem marcada vendida por um pai sem coração a um duque cego. 20 anos de transformações que nenhum dos dois poderia ter previsto. O castelo, outrora sombrio e silencioso, era agora um lugar de vida. As salas que antes permaneciam fechadas estavam abertas e arejadas. Risos de crianças ecoavam pelos corredores. Música fluía da sala de música, onde Rosa, agora uma jovem mulher de 20 anos, praticava pianoforte com uma habilidade que superava a de sua mãe. O abrigo tornara-se uma instituição reconhecida em toda a Inglaterra. Nobres de outras propriedades vinham visitar, buscando inspiração para projetos semelhantes. Médicos e educadores escreviam tratados sobre os métodos desenvolvidos ali. E as crianças, aquelas rosas selvagens que Cecília acolhera, espalhavam-se pelo mundo levando consigo a lição mais importante, que o valor de uma pessoa não se mede por sua aparência. Cecília, aos 40 anos, havia se tornado uma mulher de presença notável. Seus cabelos, agora salpicados de fios prateados, emolduravam um rosto que o tempo tratara com gentileza. A marca de nascença permanecia, tão visível quanto sempre fora, mas ela havia muito deixara de escondê-la. Era parte de quem ela era, uma história escrita em sua pele. Edmund, aos 50, carregava as marcas de sua própria jornada. Seus olhos, aqueles olhos que uma vez não viam nada, ainda brilhavam com a mesma intensidade de quando olhara para Cecília pela primeira vez. Algumas rugas ao redor deles, alguns fios brancos em seus cabelos castanhos, mas a essência permanecia inalterada. Era uma manhã de primavera quando eles caminharam juntos pelos jardins, como faziam tantas manhãs. As roseiras estavam em plena floração, vermelhas, brancas, amarelas, cor-de-rosa, e o ar estava pesado com seu perfume. Abelhas zumbiam de flor em flor e pássaros cantavam nas árvores que haviam crescido fortes e altas ao longo dos anos. Paul já não estava com eles. O velho corvo partira 5 anos antes, dormindo pela última vez no ombro de Edmund após uma vida extraordinariamente longa para sua espécie. Eles o haviam enterrado no jardim, sob uma roseira especial, e às vezes, quando o vento soprava de certa forma, Cecília jurava poder ouvir seu grasnar familiar. "Está pensando em Paul?" Edmund perguntou, notando seu olhar distante. "Em Paul, em Agnes, em Lady Honoria, em todos os que vieram e se foram. Saudade? Um pouco, mas também gratidão. Cada um deles fez parte do caminho que nos trouxe até aqui." Eles pararam junto ao chafariz, o mesmo chafariz que estava seco e coberto de musgo quando Cecília chegara, agora vivo com água cristalina que dançava sob o sol da manhã. "Você se lembra?" Edmund perguntou. "Do que eu disse na primeira vez que toquei seu rosto?" Cecília sorriu. "Você disse que minha pele era macia como pétalas, que eu cheirava a lavanda e medo. E você ainda cheira a lavanda." Ele se aproximou inalando profundamente. "Mas o medo, esse desapareceu há muito tempo. Você o afastou." "Não, você o venceu. Eu apenas estive ao seu lado enquanto você fazia isso." Rosa apareceu no outro extremo do jardim, acenando para os pais. Ao lado dela estava um jovem, Henry, filho de um conde vizinho, que a cortejava havia meses. Cecília observou a filha, sua postura confiante e seu sorriso fácil, a forma como ela se movia pelo mundo sem medo de ser vista. "Ela é feliz", Cecília disse, "porque você lhe ensinou que ela merece ser feliz, que a felicidade não é um privilégio reservado para os perfeitos. Não existe perfeição. Não, apenas existe humanidade, com todas as suas marcas." Eles ficaram em silêncio por um momento,
observando Rosa e Henry conversarem junto a um canteiro de tulipas. O sol da manhã aquecia seus rostos e a brisa primaveril trazia consigo o aroma de 1000 flores em floração. Se você pudesse voltar, Cecília perguntou subitamente, ao dia em que me conheceu, faria algo diferente? Edmund pensou por um momento. Então balançou a cabeça. Não. Cada momento, cada dor, cada medo, cada dúvida, nos trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu quero estar. Mesmo com uma esposa marcada, ele virou-se para ela, tomando seu rosto entre as mãos como fizera tantas vezes ao longo dos anos. Seus dedos traçaram a marca de nascença, aquele mapa de um país que só eles conheciam. Especialmente com uma esposa marcada, ele disse. Sua marca me ensinou a ver de verdade, não com os olhos, mas com o coração. E o que vejo é a mulher mais extraordinária que já conheci. Cecília sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, não de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que não cabia em palavras. Eu te amo, ela disse. Depois de 20 anos, ainda não encontrei palavras melhores. E eu a você. E não preciso de palavras melhores. Eles se beijaram ali, no jardim que haviam construído juntos, sob o sol de uma primavera que finalmente cumprira todas as suas promessas. Ao longe, Rosa ria de algo que Henry dissera, e o som de sua alegria ecoava pelo ar como música. Mais tarde naquela noite, quando a casa finalmente adormecera e apenas o luar iluminava os corredores antigos, Cecília sentou-se à escrivaninha de seu quarto e começou a escrever. Eram memórias, suas memórias, para que um dia Rosa, e os filhos de Rosa, e as gerações que viriam depois, soubessem de onde vieram. Nasci em uma noite de tempestade, ela escreveu, com uma marca no rosto que minha família chamou de maldição. Por 20 anos acreditei neles. Acreditei que era amaldiçoada, indigna, destinada à solidão. Mas estava errada. A marca não era uma maldição, era um mapa. Um mapa que me levou através de terras escuras e vales de sombras, mas que finalmente me conduziu a um jardim de luz. A um homem que me viu quando não podia ver ninguém. A filhos de meu coração que me ensinaram que o amor não conhece limites. A uma filha de meu sangue que levará adiante a lição mais importante. Somos valiosos não apesar de nossas imperfeições, mas com elas. Ela parou de escrever, olhando pela janela para os jardins banhados de luar. Edmund dormia pacificamente na cama atrás dela, sua respiração suave e regular. Eles haviam chegado tão longe, de uma jovem vendida e um duque cego, a uma família que espalhou amor por onde passou, de um castelo sombrio e morto, a um lar cheio de vida e esperança. E tudo começara com uma marca que o mundo chamou de maldição, mas que ela aprendera a chamar de Rosa. Cecília sorriu, fechou o caderno e foi se deitar ao lado do homem que a amava. Lá fora, a lua continuava sua vigília silenciosa, e as rosas do jardim balançavam suavemente na brisa noturna, guardando seus segredos perfumados. A história não acabava ali. Histórias nunca acabam de verdade, apenas se transformam em outras histórias, que se transformam em outras, em uma corrente infinita de vidas e amores e perdas e esperanças. Mas aquele capítulo específico, o capítulo de Cecília e Edmund, de marcas e rosas, de escuridão vencida e luz encontrada, havia encontrado seu final apropriado, um final que era, na verdade, um começo, como todos os melhores finais sempre são.